Pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula passada, tá? Aula passada nós vimos uma das formas de análise quantitativa da floresta, certo? Que foi a técnica de cubagem, né? Isso mesmo, cubagem das árvores. Então, uma técnica quantitativa. Para que nós fazemos a cubagem? Estimar volume, né? Não altura. Então, para cálculo de volume. É uma estimativa também, porém uma estimativa bem direta, né? É o volume mais real que nós conseguimos, tá? É o volume mais preciso. Os outros, então, são estimados com base em quê? Com base no nosso resultado de cubagem, tá? Então, entre as infinitas equações de ajuste de modelos matemáticos, como que eu vou saber qual está mais adequada para aquela espécie? Porque em algum momento foi feita a cubagem, que é como se fosse a nossa prova real do volume, certo? Então, quanto mais próximo nossos modelos de ajuste matemático chegar da nossa cubagem, melhor será o nosso resultado. Da mesma coisa quando a gente utiliza fator de forma. Quanto mais próximo o fator de forma chegar do volume próximo com as técnicas de cubagem, melhor será também o nosso resultado, certo? Então, nós temos em uma floresta análises quantitativas e análise qualitativa. Quando nós falamos em quantitativa, então vem de números, né? Principalmente de volume. E qualitativa? Qualidade. Qualidade em que sentido? Seriam quantitativos também. Pode ser. A questão da própria fitossociologia que nós vimos também nas aulas passadas, né? Questão de frequência, dominância, densidade das espécies. Não deixa de ser uma avaliação qualitativa também. E também quantitativa, dependendo da forma que você for empregar esses resultados, tá? E então, qualitativo seria mais o quê? Referente à qualidade da nossa floresta, né? Ou seja, qualidades físicas, né? Características em que elas estão inseridas. Então, uma das coisas que nós avaliamos, defeito do tronco. Então, tô lá fazendo um inventário para um plano de manejo, ou qualquer um outro inventário para qualquer outra finalidade. O que nós temos que verificar? Como que está o tronco dessa árvore? Imagina só vocês fazendo um inventário de manejo. Essa árvore tem um diâmetro bom, tem uma altura satisfatória, teria um volume bastante interessante, porém olha a qualidade desse tronco. Tem alguma coisa aqui? Aproveita aqui? Não. Praticamente não, né? Então temos que colocar essas informações também nas nossas tabelas de inventário, tá? Para saber o que realmente nós vamos estar aproveitando dessa floresta. Então o que nós avaliamos? Nenhum defeito, suspeita de defeitos, né? De repente a altura que ela está nós não consigamos enxergar, ou falta alguma ferramenta mais apropriada para verificar internamente esse tronco, ou com aparente podridão e rachaduras. Então, algumas das características que nós já colocamos ali na nossa tabela de inventário. Incidência de cipós. Quando que uma floresta tem cipó? Em que área de uma floresta nós encontramos cipó? Mais aonde? Cipó é que tipo de espécie? Comportamento dela? Reformula, né? Cipó, gente, nós sempre vamos encontrar onde? Principalmente nas bordas de floresta, né? Em áreas de clareira, onde tinha uma árvore ali antes e derrubou. Então vai ter predominância de cipó, vai ter entrada de luz. Ele é um tipo de liana, uma trepadeira, se desenvolve muito fácil em condição sob o sol, tá? Então, se vocês chegarem numa floresta e encontrar muita incidência de cipó, saibam que ou essa floresta já foi perturbada e ela está em processo de regeneração, tá? Isso acontece, então, bastante em clareiras, dentro de floresta fechada, ou então em bordaduras de vegetação, que às vezes sofre mais impacto também externo da onde está, tá? Então, a incidência de cipós também precisa ser colocada. Nenhum cipó, cipó somente no tronco, cipó somente na copa, cipó no tronco e na copa. É muito importante nós identificarmos isso, principalmente no manejo de floresta nativa, porque essa árvore vai ser retirada ali da vegetação, tá?
E aí, se tem cipó, vai ser o quê? Um trabalho a mais para um operador ir antes e cortar esses cipós para poder fazer a derrubada dessa árvore. Que imagina derrubar uma árvore com cipó na copa, né? Entremelado com árvores vizinhas. A chance de derrubar outra árvore junto com ele é maior. Então tem que ter esse cuidado, principalmente em floresta de nativa, tá? Nós vamos ver um pouco mais pra frente como realmente é feito, né, a supressão de uma floresta nativa para plano de manejo. Mas tem que ter esse cuidado, porque se aquela árvore ali está marcada para ser retirada, é somente aquela árvore que deve ser retirada, né? Não é uma supressão vegetal, igual acontece no inventário, por exemplo, para uso alternativo do solo. Inventário para plano de manejo é o quê? Para explorar a floresta com finalidade econômica, né? Nós não vamos estar retirando toda a vegetação ali daquele local, certo? Lembrem-se dessas diferenças. O inventário, ele é base para várias outras metodologias, né? Nós temos inventário de sobrevivência, inventário de mortalidade, inventário para supressão vegetal, inventário para florestas nativas, para plano de manejo. Então, de acordo com o objetivo de cada estudo, né, é feito então um inventário diferente. E claro que as técnicas de controle também. Questão de iluminação na copa também. Iluminação total, iluminação parcial. Se é uma floresta sombreada. Quando que eu vou utilizar isso? De novo, em plano de manejo, né? Dependendo do objetivo do meu plano de manejo. Se eu estou avaliando, por exemplo, essa floresta no momento inicial, no momento pós-colheita, pós-exploração, que essa floresta está se recuperando, eu quero acompanhar o monitoramento dessa floresta, ver como que elas estão se desenvolvendo, como que está a questão da luminosidade, porque isso vai interferir também no comportamento desse indivíduo, né? Tem espécies que são mais propícias às sombras, são espécies que são menos tolerantes. Então, de repente, da condição dessa luz, pode estimular o desenvolvimento daquela árvore ou pode retardar, tá? E esse também é um dos objetivos de plano de manejo. Retirar algumas árvores específicas da floresta para quê? Para permitir também a entrada de luz em algumas áreas, para estimular as árvores que estão ali a se recuperar um pouquinho mais rápido. Certo? Estão acompanhando? Qualidade da copa. Então, se eu tenho uma copa boa, copa inteira e bem distribuída, se eu tenho uma copa regular, com alguns galhos quebrados, se eu tenho copa inferior, copa com mais da metade dos galhos quebrados, então como que está a condição dessa minha copa, dessa árvore, né? De novo, também vai refletir na qualidade da minha floresta, tá? Se eu tenho floresta com galhos muito quebrados em cima, eu vou ter o quê? Mais chances de perfilhamento, mais chances de novos ramos estar sendo emitido aqui, pode estar estimulando o crescimento em áreas que não deveria estar sendo estimulada, além de perder a própria qualidade desse indivíduo, certo? E aí tudo isso, de novo, vai depender do seu objetivo final. Grupo ecofisiológico, lembram disso aqui? Espécies pioneiras, secundárias, né? Secundária inicial, secundária tardia, as espécies clímax. Qual que é a importância do grupo de ecofisiologia para um plano de manejo? Entender a estrutura da floresta. Isso, entender na verdade a dinâmica dessa floresta, né? Sua estrutura, como que tá, se ela está se recuperando, se ela não está se recuperando. Lembre-se, em um primeiro momento a tendência é o quê? Chegar primeiro às espécies pioneiras após perturbação, certo? Lembrem, pessoal, espécies pioneiras são as espécies que aparecem primeiro no local. Não são necessariamente somente gramíneas, que normalmente a gente associa com gramíneas, não é mesmo? Mas lembrem-se que espécies pioneiras são as espécies que aparecem primeiro no local e que crescem mais rápido, tá? Depois nós temos as secundárias, né? Inicial e tardia, e por último as espécies clímax. Para a minha floresta estar bem desenvolvida, ter uma boa estrutura, tem que estar acontecendo esses 4 estágios ao mesmo tempo dentro da floresta, tá? Eu não posso ter uma floresta só com, falando de nativas, né? Que se for plantada é para estar tudo igual, mas de nativa. Eu não posso ter uma floresta só com pioneiras, só com secundárias e muito menos só com clímax.
porque uma vai dar suporte para a outra, né? Quando uma clímax vinha morrer, vinha óbito, tem que ter uma árvore ali, pioneira ou uma secundária, dando suporte para o crescimento novamente dessa vegetação, tá? E voltar a dar condições, né, para que a espécie clímax surja ali novamente e que consiga se desenvolver. Então, lembrem que tem que ter essa dinâmica. Essa distribuição, na verdade, ela já é um pouquinho antiga e já é um pouquinho ultrapassada, tá? Quase não se fala mais em espécies pioneiras, secundárias e clímax, principalmente em recuperação de áreas degradadas. Hoje, o que mais se fala é de grupo de diversidade e grupo de recobrimento, tá? Recuperação de áreas degradadas, hoje se fala mais em grupo de recobrimento e grupo de diversidade, e não mais clímax, pioneira e secundária. Por que isso? Porque muitas vezes acontece muita confusão das espécies que estavam ali como secundária, de entrar como pioneira e vice-versa, e uma ficar dependente da outra, tá? Então, qual que é a ideia? Espécies de recobrimento. Aquelas espécies que crescem rápido e ocupam rapidamente uma área, tá? Então, espécies que se desenvolvem rápido, tanto em altura quanto em copa também. Aí podemos colocar, por exemplo, as gramíneas, que se arrastam rapidamente no local, recobrem uma área rápida, tá? Ou espécies florestais também, que crescem mais rápido. Que característica nós teríamos espécies de recobrimento? Crescem rápido. Sombra. Elas vão ter uma maior necessidade de sol ou de sombra? De sol, né? Porque naquela condição anterior ainda não tem sombra. Elas vão sombrear para as próximas espécies que vão vir. Elas vão ser mais exigentes ou menos exigentes em fertilidade? Menos exigente, porque elas que vão melhorar a fertilidade para as próximas espécies. Elas vão ter sementes maiores ou menores? Menores. Por quê? Porque é mais fácil a dispersão dessas sementes, né? Pelo vento, pelos animais. Essas sementes vão ter um banco de dormência mais rápido ou mais curto? Mais curto, para logo que ela cair no chão ali, né? Uma quiescência menor, na verdade, para ela já conseguir se desenvolver, certo? Essas sementes vão ser mais pesadas ou mais leves? Já falamos, né? Mais leves, menores, menos exigentes. Vão ter maior número de raízes ou menor? Maior número de raízes, né? Porque elas vão recobrir ali a área e vão dar uma melhor fixação, tá? Então, lembrem daquela tabela gigante que tem, né? De pioneira, secundária, clímax, com as características delas. É só a gente pensar na função dela, né? Que aí fica mais fácil a gente assimilar o que seriam essas espécies. O contrário seria com as espécies de diversidade, que seria espécies semelhantes ao enriquecimento, né? Estratégias de enriquecimento para áreas degradadas. Então, primeiro, vamos visar espécies de recobrimento. Depois que ocupou a área, espécies de diversidade, que seria o quê? Semelhante às nossas espécies secundárias tardias e clímax, né? Que então é para melhorar a qualidade daquele local, atrativos da fauna. Então aqui eu já teria vegetação, né, com representação de indivíduos, vai ter uma menor frequência na área, vai ter uma melhor diversidade, vou ter sementes maiores, mais pesadas, com um grupo ecológico um pouco mais específico para fazer a disseminação dessas sementes, vai ser um pouco mais exigente na fertilidade do solo, vai precisar de uma sombra para poder se desenvolver, certo? Então também é importante a gente identificar essa questão dos grupos de fitossociologia para acompanharmos o desenvolvimento da estrutura dessa floresta, se ela está se desenvolvendo ou não. Lembrem-se sempre da dinâmica da floresta. Tem que ter todos os estratos acontecendo, tanto horizontal quanto vertical. Também é importante a gente identificar no plano de manejo se essas florestas são comerciais, não comerciais, ou se tem potencial para exploração econômica,
né? E para onde que ela poderia estar sendo explorada? No mercado local, mercado nacional, mercado internacional, certo? Então é importante também fazer essa verificação. Por quê? Inventário de plano de manejo de floresta nativa, que é o quê? Retirar árvores com potencial econômico, né? Obviamente, eles não vão querer retirar árvore que não tem potencial econômico. Então, nosso foco é retirar árvores com potencial econômico para ter uma exploração melhor daquela área, tá? E nós, como engenheiros florestais, temos que ter cuidado para fazer essa exploração de forma certa, para que daqui a alguns anos seja possível retomar a exploração naquela área. Beleza? Então, qualitativo seria então questões de características dessa floresta. E aí vem a análise quantitativa, que nós começamos na aula passada, né? Na verdade era para ser o contrário, né? Começar com a qualitativa para chegarmos na quantitativa. Mas enfim. Então nós já vimos, né, como que se calcula o volume de uma árvore, vimos algumas metodologias que são utilizadas, vimos que existe o volume real, que é então conseguido através da cubagem, através do xilômetro, e vimos também os volumes estimados, onde nós utilizamos então as equações de ajuste, certo? Então lembrem, pessoal, quilômetro, cubagem é muito importante porque nós vamos saber o volume mais verdadeiro, mais real, mais preciso dessas árvores. Porém, a gente precisa o quê? Derrubar essas árvores, né? A gente precisa derrubar elas, fazer medição direta. Então, isso demora tempo, é oneroso. De repente, ainda aquela árvore não estava pronta para ser derrubada, não estava com o crescimento que você esperava que estivesse e você já derrubou aquela árvore. Então, não tem nada mais que se possa fazer, né? Mas então lembrem que existem essas questões do volume real e que é importante e que vocês precisam sempre se lembrar. É menos praticada, é menos usualmente feito. Por quê? Porque não tem necessidade de estar se fazendo sempre. E a gente não consegue monitorar o crescimento de uma floresta através dessas técnicas, tá? Por quê? Porque a árvore já foi derrubada. Então não dá para me acompanhar o crescimento de forma certa de um ano para o outro, né? Porém, nós vamos ter valores mais precisos de base para isso. E aí, nós temos, então, o nosso volume estimado, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então, na aula passada, nós vimos as questões das cubagens e hoje nós vamos ver o nosso volume estimado, tá? Então, lembrem, nosso Gzinho, né, minúsculo, que é a nossa área transversal. Qual que é a fórmula mesmo da área transversal? Ai, que linda! É isso mesmo. Então, área transversal, π vezes diâmetro ao quadrado, dividido por 40.000 ou por 4, dependendo da nossa unidade de medida do nosso diâmetro, vezes a altura, vezes o fator de forma, tá? Então, da onde que eu tirei esse fator de forma? Através da minha cubagem, através do meu xilômetro, senão eu não saberia qual seria o fator de forma mais empregado para uma determinada espécie, tá? Então, isso é o que eu quero reforçar com vocês hoje na aula. Então, o nosso fator de forma, aonde nós vamos calcular? Então, o fator de forma a 1,30. Por quê? Porque ele é medido também ao 1,30 m de altura do peito, aonde nós tiramos o diâmetro, certo? Nós vamos ter o nosso volume real. O que é o nosso volume real? Isso, o xilômetro ou cubagem, né? Técnica que foi utilizada, dividido pelo volume do cilindro. Qual que é o nosso volume do cilindro? Não. O nosso cálculo de volume de cilindro é o mesmo que o nosso volume estimado, porém sem considerar o fator de forma, tá? Então, o que seria o volume do cilindro? É quando a gente considera que a nossa árvore de eucalipto é um cilindro perfeito, igual representado aqui na imagem de amarelo, tá? Então, é como se o eucalipto fosse o verde e o amarelo fosse o volume do cilindro, tá? Mas nós sabemos que a árvore não é um cilindro perfeito, né? Por quê? Porque a tendência é que ela afina na ponta, não é verdade? Então, por isso que nós utilizamos esse fator de forma, tá? Então, eu vou ter o meu volume real pelo meu volume do cilindro. Meu volume real sempre vai ser um número menor
e o meu volume do cilindro sempre vai ser um número maior, não é verdade? Por quê? Porque no volume do cilindro eu estou superestimando o cilindro de uma árvore, né? Eu estou considerando como se ela fosse um cilindro perfeito, mas ela não é. Então, na verdade, é um valor menor do que realmente é. Então, se a gente dividir um volume menor pelo volume maior, o que vai acontecer? Meu fator de forma sempre vai ser menor do que 1, tá? Então, lembrem disso, nosso fator de forma é sempre menor que 1. Então, da onde que tira aqueles fator de forma que vocês veem naquelas equações? Vezes 0,5, vezes 0,6, vezes 0,7. A tendência é que tenha sido estimado, então, dessa forma, tá? Volume real dividido pelo volume do cilindro. Beleza? Dúvidas até aqui? Ficou claro? Vocês já viram isso, mas às vezes passa batido, né? Então, agora reforçando isso. Bom, então o fator de forma, né, nós precisamos medir em diferentes diâmetros da árvore, precisa também ter o nosso volume real. Utiliza-se pelo menos 10 árvores de diferentes classes geométricas para estimar esse diâmetro, para poder empregar na conta. E aí, gente, então, além do nosso cálculo de volume, olha o tanto de cálculo que a gente consegue quantificar, né? Nós podemos ter o volume pelo xilômetro, que seria pelo deslocamento da madeira, né, do volume de água dentro de um recipiente conhecido, de volume conhecido, como por exemplo uma caixa d'água. Podemos ter o nosso volume através da cubagem, que nós derrubamos a árvore e medimos os toretes dessas árvores, e aí tem vários modelos de cubagem também. Nós vimos alguns dos mais conhecidos, né, na aula passada. Podemos ter o volume do cilindro, que considera a árvore como um cilindro perfeito. Podemos ter o volume estimado através do fator de forma, que é o quê? Para corrigir exatamente esse problema do cilindro, para diminuir um pouquinho o valor real dele, certo? E ainda podemos ter infinitas equações de ajuste de modelo matemático, né? E aí vem aquela questão, qual dessas metodologias de volume eu vou estar utilizando? Já que todas elas me dão o volume de uma árvore. Então aqui, olha, nós temos Discour, Meyer, Schumacher, que são um dos mais conhecidos, tá? E aqui alguns outros modelos. Então, praticamente, o que eles consideram? Diâmetro, que nós precisamos sempre dele, né? E a altura. E os outros parâmetros nós conseguimos, então, pelo Excel, certo? Então, qual deles eu vou estar utilizando? Qual que é o mais adequado? Tudo vai depender, tá? Florestas plantadas, normalmente, como se faz cálculo de volume? Utiliza equações volumétricas, tá? Através de ajustes. Então, se tem, né, um estoque de madeira já conhecido através dos inventários, onde nós vamos ter os diâmetros e alturas, e aí ajusta-se esses modelos de equações. Floresta plantada é mais fácil de fazer isso, por quê? Porque elas têm um comportamento parecido, têm um comportamento homogêneo, já tem muito estudo avançado de silvicultura, né, principalmente a respeito dos clones, já tem modelos específicos para cada clone, porque já observaram qual que realmente está mais próximo com o volume real de uma árvore, tá? Então, para florestas plantadas, utiliza-se muito esse tipo de equação. Para florestas nativas, se usa muito o fator de forma, tá? Tanto que, se vocês forem fazer um inventário florestal aqui no estado de floresta nativa, eles vão pedir, o IBAMA, né, que é o nosso órgão ambiental, vai pedir o fator de forma como referência, certo? Então, por isso que eu estou frisando muito na cabeça de vocês, porque, às vezes, né, na universidade, nós ficamos muito presos a, principalmente, florestas plantadas, com ajuste de equações um pouquinho mais complexas, mas o básico também funciona principalmente para nativas, tá? Por quê? Porque para nativa o certo seria fazer uma equação dessa para cada uma das espécies, ou ainda ter um fator de forma para cada espécie florestal. E não se tem isso porque falta estudo, né, de forma geral. Vocês já sabem a história por trás, né? Então, o que se faz? Recomenda utilizar um fator de forma para todas as espécies florestais, tá? Aqui no nosso estado, o fator de forma que nós temos que usar é 0,6, tá? Que é o que o IBAMA recomenda. Então, aqui nós sempre vamos trabalhar com um fator de forma de 0,6, tá? Certo? Dúvidas, pessoal?
Tranquilo? De boa? Então tá bom. Eu trouxe um Kahoot pra vocês hoje de revisão. Ah, tem um exercício. Vamos primeiro fazer aqui Vamos revisar algumas coisas que nós já vimos até agora. E aí nós fazemos exercício. Peguem o celular de vocês. Lembram do joguinho do Kahoot? Aqui pega na internet o celular de vocês? Hoje aqui é a única sala que dá pra fazer alguma coisa um pouco melhor, porque é pra ter internet, né? Que lá pra baixo abandona. Acho que lá embaixo no CPG dá. Lá em cima também. É, lá em cima sim. Não, é Kahoot. Vocês já entraram nesse site? Não? Nunca fizeram? Aqui, ó. É um joguinho online. Se permitir, é Kahoot. Não, tá. Entendi. É que eu vou mandar o número aqui, deixa eu abrir. Achei que era pra entrar no site. Deixa eu colocar o cabo aqui, melhora. Então, de vocês tá melhor que o meu, hein? Internet. Vai abrir essa página, né? Aí vocês vão digitar um número que eu já vou passar pra vocês. Deixa eu entrar aqui no meu. Esse é o professor. Matéria falou que tinha ganhado alguma coisa e eu não vi. Valendo um prêmio misterioso, hein? Quem ganhar em primeiro lugar. Vamos fazer nos pódio. Olha só. Temos um prêmio secreto. R$2 é um presente misterioso. É bom fazer para revisão, mas acontece que lá para baixo não funciona a internet, aí não dá para fazer. Nossa, mas tá bastante complicado mesmo. Enquanto isso, eu vou colocando lá no Moodle. Acho que eu não coloquei o exercício. Manejo. Tarefa. É aquele mesma tabela que nós fizemos nas aulas passadas. Vamos seguir com ela por muito tempo. Vou colocar aqui volume. No final do slide tem a equação que é para ser usada. Então, olha só, pessoal, o que vocês vão fazer no Excel, tá? Vocês vão calcular agora o volume utilizando essa equação matemática, tá? Com os diâmetros e com a altura. E vão utilizar vão calcular também o volume, mas utilizando o fator de forma. Para o fator de forma, então, vocês considerem 0,6, tá?
Opa. Deixa eu abrir aqui agora. Que carregou. Gente, então como que funciona, tá? Para quem ainda não jogou. Você tem que responder a questão certa, certo? E quem responder mais rápido também ganha mais ponto. Até chegar no final. E aí no final monta um pódiozinho. Uai, mudou aqui. Carregando. Esse número. 226-0373. Coloquem esse número no de vocês. Estamos aguardando os jogadores. E aí vai aparecer verdadeiro ou falso, múltipla escolha. É. Todos tá 2, 4, 6, tá faltando alguém. Baixar no celular? Não precisa, é só você no Google mesmo pode digitar. Só precisa entrar com o login do Google. O que é isso? Tá aparecendo aqui muito bem. Depois que todo mundo entrar, aí começa. Ah, tá aparecendo lá. É, a pergunta vai aparecer ali, pessoal. E aí no celular de vocês só aparece a opção para marcar, tá? Então, preste atenção na pergunta. Tararam, tararam. Duzentos e vinte e seis, 0376. 73. 226, 0373. Pronto, né? Podemos? Prestem atenção que a pergunta aparece aqui no quadro. Show do milhão, valendo. É que a internet talvez, né, deu uma travadinha. Verdadeiro ou falso? O tronco é considerado um cilindro perfeito? Se for verdadeiro, aperta no azul. Se for falso, aperta no vermelho. Todos acertaram, parabéns. Que legal. E o Vitor respondeu mais rápido, tá? Nossa, Vitor. Fiquem marcando. Que isso? Quiz. Área basal corresponde: média da área transversal, soma das áreas individuais, média das áreas individuais ou soma dos diâmetros? Também não sei. Meu Deus, toda aula vocês estão fazendo cálculo de área basal. Você que fez esse quiz ou eu tô? Não, é o que eu fiz. Ah, De acordo com as aulas.
Média, gente, é soma. Quem que acertou? Soma das áreas individuais. Chama. Eu coloquei isso no celular. Sempre acontece isso, né? A internet trava, o celular não funciona. Ah, não foi só eu que Todo mundo errou, só o Manu. A área basal é estimada em metro cúbico por hectare, metro quadrado por hectare ou metro cúbico. Não passou. É muita emoção? Eu não vi esse quintal. Errei também. Ai, caramba. Falta uma. É só metro cúbico, né? Aham. Porque o metro cúbico por aqui. É, metro cúbico mesmo. Ah, eu tenho mais. Peraí, negócio. Metro quadrado, gente. Metro quadrado. É a área ocupada, é a área do tronco. Meu Deus, olha, cada um respondeu uma coisa. Metro cúbico. A área transversal nos transmite uma ideia de ocupação do espaço de crescimento por uma árvore. Ah, essa daí foi quem respondeu mais rápido. Ah, parabéns, né? Então, a área transversal é a área ocupada por uma árvore, né? E ela é possível estimar o crescimento. Tanto que a área transversal é utilizada nos cálculos de volume, né? Senão não ia ser utilizado. Que é o nosso G minúsculo. Verdadeiro ou falso? Na área transversal, divide-se por 4.000 quando o DAP está em centímetro. Nossa! Parabéns pra vocês, hein? 5 pessoas erraram. 5 de 6 erraram. É por 4.000? Não, é 40 mil! 40 mil! Meu Deus do céu! Olha, Dani agora decolou. Verdadeiro ou falso? Diâmetro equivalente é utilizado em árvores bifurcadas. Mas não nem apareceu aqui o. Agora que eu tô achando que eu errei. É verdadeiro? Nunca ouvi falar isso, né? Não, já. Ah, que bom. Tá certo. Isso. Diâmetro equivalente ao geométrico. É aquele de quando a árvore é bifurcada, a gente precisa considerar os outros fustes da árvore. Utilizado para quantificar a participação de cada espécie em relação às outras. Estrutura vertical, estrutura diagonal, estrutura em porcentagem ou estrutura horizontal. Na nossa aula retrasada, hein? Quando nós queremos fazer a parte de fito de uma floresta. Distribuição fitogeográfica. É a estrutura. Eu acho que é porcentagem. Horizontal, né? Estrutura em porcentagem nem existe, tá? Foi o que eu inventei aqui para completar 4 e é o que eu queria marcar. Estrutura horizontal. Então lembrem do horizonte, né? Da distribuição dessas espécies. Olha, a Dani tá com foguinho. Estrutura vertical refere à organização das diferentes camadas ou níveis de vegetação que compõem a floresta. Nossa, parabéns, gente. Então, olha só, estrutura horizontal seria densidade, frequência, abundância. E a estrutura vertical seria a altura das árvores. Se é dominada, dominante, codominada, se tem pioneira, secundária, clímax, enfim. Então, é no vertical da floresta. Uma floresta saudável e diversificada geralmente consiste em várias camadas verticais que ocupam diferentes alturas. Que ligeiro! Meu Deus. Mas sim, né, gente? Acabei de falar para vocês. Então, a floresta, para estar em equilíbrio, tem que ter diferentes alturas, diferentes camadas, diferentes estratos.
Tem que estar com a dinâmica em dia. Nem tudo na vida é fácil, mas é vida. Apareceu? É o volume real, mensurado diretamente no tronco da árvore abatida através da cubagem, expresso em metro cúbico. Ah, já tá. Qual volume é esse que a gente consegue através da cubagem? Essa tá. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Andresa? Porque no começo da frase já tá. É o volume real. Ai, eu achei que era pegadinha. E na resposta tá a opção de volume real. E não foi intencional, foi sem querer que eu deixei ali. É o volume levando em consideração o fator de forma da árvore, usado para medir árvores em pé. Volume real, volume de cilindro, volume ajustado ou volume geométrico. Que a gente utiliza fator de forma. Que eu acabei de explicar para vocês, né? É o volume ajustado. Então, o que? Existe volume cilíndrico e nós vamos utilizar o fator de forma para ajustar esse cilindro, né? Para diminuir um pouco o volume da árvore e chegar mais próximo do real. Certo? No xilômetro, obtemos o volume real da madeira, com menor precisão. Falta alguém. Nossa, errei. Gente, é com maior precisão, né? Não com menor precisão. Exatamente, a ideia é diminuir os erros. Então, nós vamos aumentar a precisão. Mando passou. Na cubagem, quantifica-se o volume pelas partes do tronco para, em seguida, obter o volume total de uma árvore. Verdadeiro ou falso? Que ligeiros. Verdadeiro, né? Então, é exatamente o que nós vimos na aula passada. Medimos partes para chegar no final. O fator de forma é expresso pela razão entre o volume do cilindro e o volume real. Parabéns, é o contrário. É o volume real pelo volume do cilindro, né? Porque tem que dar menor do que 1 o fator de forma. É a pressão. É a pressão. E a última questão. O fator de forma sempre será maior que 1. Agora, né? Sempre será menor do que 1, né? Que eu acabei de falar para vocês. Certo? Tararam, tararam. Terceiro lugar, Dani, que estava liderando e caiu na colocação. Segunda, Andresa, ninguém esperava e ela ressurgiu. Olha. E em primeiríssimo lugar, a Manu. Parabéns! Certo? Gostaram? Vamos fazer mais. Pessoal, então agora a atividade para vocês. Já vou abrir aqui. Então, temos as listas de espécies e aí vocês precisam calcular o volume, tanto pelo fator de forma quanto estimado. Tem a equação no final do slide para estimar. Tem que fazer de cada um. Tem que fazer de cada espécie e depois vamos fazer o quê? A nossa tabela dinâmica maravilhosa para saber o volume por espécie, tá? Então, primeiro, aqui na nossa primeira planilha, vamos calcular pela equação volumétrica e pelo fator de forma, certo? Depois é só montar uma tabelinha dinâmica para fazer a por espécie. Como que fazemos por espécie? A gente utiliza a soma na tabela dinâmica, tá? Vamos por partes. Então, a tabela de vocês, como que está? Certo? Então, aqui nós temos já os mesmos indivíduos, espécies, altura, circunferência,
Temos o que é isso aqui? CAP com G? Isso mesmo, nossa circunferência geométrica ou equivalente, que é para quando as árvores têm fustes, tá? Lembram, cada coluna dessa aqui é como se fosse um fuste a mais da árvore. Então, aqui nós já fizemos nas últimas aulas. O geométrico, já fizemos o DAP, já fizemos a área transversal nas aulas passadas. Então, agora vai ser rapidinho, porque é só aplicar aquela equação aqui, para equação de volume e equação de fator de forma. Ah, qual equação, professora? Essa daqui. 0, vezes o diâmetro elevado a tarararã, vezes a altura elevada a tarararã, tá? E o de fator de forma é só volume vezes altura vezes fator de forma. Essa é bem basiquinha para vocês. Então, primeiro preencho essa planilha. Vou deixar aqui a resposta para vocês acompanharem quanto que deu. Das primeiras, pelo menos, né? Essa é bem simples. E aí, depois que montar essa planilha toda, a gente faz a tabela dinâmica. Para quantificar o volume por espécie. Ai, tô querendo dar dor de cabeça. Deixa eu pausar aqui a nossa gravação. Certo? Então, aqui nós vamos ter a altura, a circunferência. Aqui eu só coloquei um CAP. O CAP equivalente, o DAP equivalente. De onde que veio os equivalentes, né? Vieram dos fustes que nós fizemos nas aulas passadas. É a mesma tabela. Fizemos a área transversal, que é o AS, que é o Gzinho minúsculo na fórmula. Então, agora vocês vão calcular a equação volumétrica e o fator de forma. Então, equação volumétrica, vamos considerar a altura e o diâmetro elevado aos valores, né, que está aí no slide de vocês. E o fator de forma é somente a área transversal vezes a altura vezes o fator de forma, que é 0,6, tá? Então, agora, depois que vocês fizeram essa tabela, o que vocês precisam fazer? Uma tabela dinâmica. Por quê? Se vocês olharem aqui, vão ver que tem mais de uma espécie com mais de um indivíduo por espécie, tá? E eu quero saber o quê? O volume por espécie. Então, vocês vão montar uma tabela dinâmica semelhante a essa aqui, onde terá as nossas espécies, teremos o nosso volume pelo fator de forma e o nosso volume também pela equação volumétrica, tá? Selecionem a tabela, inserir tabela dinâmica. Vocês podem colocá-la numa nova planilha ou na planilha já existente. E aí é só selecionar o que vocês querem que apareça na tabela dinâmica. Ah, porque, pessoal, não pode ter células sem nome em cima, tá? Já vimos isso na aula passada. Por isso que aqui na minha planilha, o que eu fiz? Eu coloquei só o CAP primeiro, né? E coloquei o último CAP equivalente. Eu ignorei os outros CAPs. Só copiei e colei como valor aqui esses outros. Porque a gente não consegue fazer tabela dinâmica se não ter o rótulo aqui em cima, tá? Então, vocês copiem somente pode ser só o diâmetro equivalente, enfim. Ou só a espécie e os volumes numa nova planilha, tá? Colhem como valores para não desformatar. Então, copiem as espécies e copiem os volumes numa nova planilha. E aí vocês fazem a tabela dinâmica. Quando dá esse tipo de erro, é porque não tem rodapé em cima, tá? Não tem rótulo, na verdade, né? Não rodapé. E aí vai ficar dando erro. Então, por isso que aqui na minha planilha, eu excluí aqueles outros dados, tá? Colhem como valores lá em cima. Colar somente valores, para não desformatar. Porque como tá com cálculos atrás, pode desconfigurar, tá? Os volumes. Os dois. E fator de forma. Equação volumétrica e fator de forma.
Copia e cola. Colhem como valores. Aí o que é para ter na tabela dinâmica? A somatória dos volumes por espécie. Tá? Somatória dos volumes por espécie. Então, fiz minha tabela dinâmica, o que eu vou selecionar? Minha espécie e os meus interesses, né? Que é minha equação de volume e minha equação de fator de forma. Lembrem que, normalmente, na tabela dinâmica sai o quê? A média. Então, vocês precisam vir aqui e colocar para somar. Configurações do campo do valor, soma. Porque, normalmente, ele faz a média. Tá?